Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a 98 mil dólares. Bitcoin que está indeciso sem conseguir romper nem os 97 nem os 99. Hoje à noite a gente tem a abertura do S&P 500 que pode dar uma direção mais clara para o preço. E como vocês já sabem, a próxima semana é cheia de indicadores econômicos. Hoje, meu objetivo vai ser começar falando um pouco sobre o longo prazo. Afinal, eu estou vendo muitas pessoas com narrativas que eu acredito que são prejudiciais pensando no ponto de vista de uma relação risco-retorno e eficiência. E depois a gente fala um pouco sobre o curto prazo e possíveis trades e altcoins interessantes. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu gostaria de falar um pouquinho aqui com vocês sobre o longo prazo, tá bom? E nesse longo prazo, a primeira coisa que a gente vai analisar aqui é o semanal. Porque eu tô vendo muitas pessoas falando que a gente pode ter chegado no fim do ciclo ou que a gente pelo menos vai ter uma correção muito forte por causa deste candle aqui no semanal. E aqui eu preciso falar a verdade nua e crua para vocês, caras. Enquanto você ficar olhando o candlezinho no mercado cripto e você achar que você tem uma vantagem competitiva em relação ao mercado por causa disso, você vai se ferrar, cara. O mercado é muito mais complexo que isso. E para você ter uma chance, você precisa ter uma estratégia que vai muito além de ver um candle mais ou menos no gráfico e gritar topo. Tudo bem? Foi exatamente a mesma coisa que aconteceu quando a gente estava aqui, né? E quando todo mundo começou a falar, olha esse candle de topo no Bitcoin, e a partir daqui a gente vai corrigir por não sei quantos meses. Cara, o preço do fundo do candle aqui corrigiu mais 7% e depois subiu 100%, né? 100 não, subiu muito mais que 100% até os topos de agora, né? Mas em poucas semanas subiu mais de 100% ali, praticamente 100%. Então você não pode olhar um candle e falar que nós vamos ter uma grande correção a partir daqui, né? Ainda mais com um candle que não tem volume, né? Eu até entendia um pouco mais essas pessoas que estavam falando aqui, mas eu olhava e falava, cara, a tendência é de alta, tem topos anteriores importantes, tem um volume de rompimento. Isso aqui é uma retração do movimento, né? Se você voltar nos vídeos do canal, abaixo dos 40 mil dólares ali naquela semana de 22 de janeiro, a gente estava comprando, né? E o mais triste é que mesmo as pessoas que gritaram o topo ali por causa do ETF e tal, elas não compraram nos 40, elas ficaram esperando os 30, os 20, os 15 e nunca compraram, tá? Então agora, a gente olha aqui, tem um candle meio feio, tá? Mas é um candle bem menos feio do que esse aqui, sem volume significativo, com volumes muito maiores abaixo, e tem pessoas falando que a gente vai ter uma correção a partir daqui por causa disso, né? Então, cara, olhar um candle, você vai se fuder, tá? Não tem nenhuma chance de dar certo. No longo prazo, obviamente, né? E quando a gente olha aqui para este movimento, né? Será que a maior probabilidade é realmente a gente começar uma correção forte a partir daqui? Eu acho que não. Pelo que eu falei com vocês dos volumes, pelo que eu falei com vocês da tendência. É muito parecida a situação aqui, é uma retração do movimento de alta. Então o erro é primordial, né? Pô, agora tá fazendo análise técnica ali, análise do candle, mas fecha os olhos para a base da análise técnica, que é a tendência. Então, se a tendência é de alta, por que você está tentando captar uma correção? Por que você está tentando captar a correção e não a tendência? A página 1, né, na teoria de Dow. Porra! Siga a tendência, meu amigo. Mas não, a galera quer achar um topo milagroso aqui para quando e se corrigir, né? Vamos supor que pô, essa galera tá certa e que a gente vai ter uma correção forte e que o Bitcoin vai cair aqui dos 108, vai chegar ali nos 70 mil dólares, vai cair 36%. Que me parece extremamente improvável. Você pode ter certeza, cara. Essa turma vai estar falando em final de ciclo, vai estar falando, ah, não, porque agora a gente perdeu estrutura e blá blá blá. E não vão comprar, igual não compraram quando a gente estava ali nos 38, igual não compraram quando a gente caiu para os 49, igual não compraram quando a gente foi nos 25. O que eu quero te dizer é que você não deve olhar para tentar captar uma correção numa tendência de alta. Eu sei que eu falo muito isso aqui, mas eu gosto de ir pegando narrativa por narrativa com vocês e mostrando porque não faz o menor sentido.
Tudo pode acontecer, pode realmente cair aí, é claro que pode, mas não é a maior probabilidade. A maior probabilidade estará você, primeiro, seguindo a tendência e segundo, você tendo um trade system que te mostra de maneira objetiva as probabilidades. Meu trade system é só a tendência aqui? Não, mas é muito mais válido do que esse blá 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 de candle, esse blá 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 agora que não, janeiro cai, fevereiro cai, 3 meses de queda no começo do ano. Que balela do cacete, né? Nunca vi alguém se dar bem tentando adivinhar o futuro nesse mercado, cara. Você viu, não, vai cair em janeiro porque vai subir em março, porque, cara, praticamente isso pra mim é pior que astrologia, tá bom? Então, pelo amor de Deus, caras, foca numa estratégia clara. E pela minha estratégia clara aqui, eu quero te passar que eu ainda acho que a gente tá numa visão muito saudável da nossa bull run e que na minha opinião, a gente tem tudo aqui para conseguir ir buscar novos patamares, tá bom? Afinal, quando a gente olha para os nossos indicadores, o nosso CVD está na mínima histórica. Isso é um ótimo sinal, isso mostra que tá todo mundo vendendo, tá todo mundo caindo nessa historinha de candle no semanal, fevereiro vai cair, todo mundo caindo nessa historinha. A liquidez global agora diminuiu. Meu Deus do céu, cara. E olha só o CVD, despencando, isso é ótimo, né? Isso na prática não é, eu acho que em fevereiro vai cair, não. Na prática as pessoas estão vendendo muito, e a gente tem dados históricos, milhares de dados históricos, não é aconteceu no último ciclo, não, milhares de dados históricos que mostram que quando o preço está numa tendência de alta, e ele começa a corrigir com a maioria do mercado vendendo, divergência bullish no CVD, isso mostra uma maior probabilidade da gente continuar subindo. Tudo bem? Outro ponto importante, cara, quando a gente tem as vendas, elas estão sendo muito exageradas, né? Então olha as vendas que a gente tem aqui, cara, nas últimas semanas aí, no último mês, né? As compras são grandes? Não tanto. As últimas compras não foram tão grandes. As compras maiores foram ali na época do Trump e tal. A gente realmente teve uma euforiazinha, mas estão abaixo do preço. Então elas não me preocupam tanto. Ok? Então isso aqui é um ótimo sinal. Outro bom sinal, preço sobe, Open Interest sobe. Preço consolida, Open Interest cai. Né? Preço cai, Open Interest cai. Então isso é um ótimo sinal também. Ok? Outro ponto muito importante quando a gente fala do longo prazo. Eu continuo vendo muitas pessoas falando sobre as altcoins, não vai ter altcoin season dessa vez. Cara, assim, parece que eles tá voltando certinho 4 anos, cara. Eles viviam exatamente a mesma coisa, cara. E realmente, cara, se você tá nas altcoins, você tem que entender que é um risco maior. Porém, eu quero te mostrar um gráfico para você entender como que funciona a cabeça das pessoas, né? Olha só esse gráfico. Esse gráfico, eu dividi o Others, que pega toda a capitalização de criptos, tirando o top 10, pelo Bitcoin, né? Ou seja, quanto mais isso aqui estiver subindo, melhor as outras altcoins estão performando em relação ao Bitcoin. Tudo bem? Então olha só que interessante, caras. No último ciclo, caras, a gente fez esse topo ali mais ou menos em maio, mas a gente sabe que o topo do topo mesmo ali de tudo foi em janeiro, né? A gente ficou a gente teve quedas até a viradinha do ano ali de 21 de 72%. 1.096 dias de queda, com essas outras altcoins performando muito pior do que o Bitcoin. E é natural que isso aconteça, tá bom? É natural do ciclo isso, cara. Os momentos que as altcoins sobem é menos tempo, né? No último ciclo, por exemplo, olha só, se a gente for pegar do fundão, né, aqui, cara, assim, eu até nem tenho tantos dados, mas de começar quando começou realmente a bull run, olha só, até o topo aqui foram 550 dias, né? Se a gente pegar da última aqui, poderia considerar daqui, né? Foram aqui 850 dias, mas do fundo ali de janeiro, olha só, foram 365 dias, né? Ou seja, nesse momento, a gente está num momento de queda, num momento de fundos, cara. Exatamente igual a gente estava 4 anos atrás, né? E eu tô te falando que a Pablo, então, se no último ciclo tava aqui na virada do ano, elas começaram a subir, elas vão começar a subir agora? Não, cara, não é isso que eu tô te falando. Eu não fico olhando um ciclo passado para tentar prever esse, isso é loucura, cara. Qualquer estatístico olharia para isso e falaria que besteira. O que eu tô te falando é que a relação risco-retorno de você comprar essas altcoins
Não é quando elas estão nos topos do ciclo e estão subindo a 500 dias, igual foi nessas últimas 2 vezes. É quando elas estão caindo a 1000 dias, quando elas estão caindo sem parar centenas de dias, né? Se a gente for pegar aqui, por exemplo, ali de janeiro de 22, olha só, 1096 dias. Se for pegar do fundo, deu 1000 dias, correto? Então, os momentos que você tem que ter de olho para montar sua posição nessas altcoins são nestes momentos, tá bom? Não é quando daqui a pouco todo mundo falar que as altcoins são o futuro, porque eu acho que sim. Eu acho que esse ano a gente deve ver as outras passando aqui esses topos e indo além desses 10M aqui, né? Não vale muito esses 10M, é mais uma proporção mesmo aí de todas em relação ao Bitcoin, tudo bem? Mas eu imagino sim a gente subindo muito, né? E até onde pode ir? Também não gosto de fazer esse tipo de coisa, mas só pra vocês terem uma noção, se a gente pega dos fundos da última, a gente subiu 4.900%. Cara, eu nem sei se vale a pena pegar lá de baixo. Se eu pegar daqui, ó, de janeiro de 17, quando começou a bull run mesmo, 2.400%. E se eu pegar aqui, olha só, de dezembro ali, janeiro de 21, quando começou a bull run mesmo, né, o Bitcoin rompeu com força os $20 mil, a gente tá falando de 564, né? Então, provavelmente, a gente deve subir menos do que 2.000, menos do que 564, né? Isso é natural, porque, pô, querendo ou não, né, é mais difícil dessas altcoins subirem infinitamente, do Bitcoin subir infinitamente. Então, mas eu imagino com certeza que a gente vai ter força, né? Vamos supor que a nossa bull run realmente começou ali no Trump, no rompimento da máxima histórica. Bem acima desses 240%, eu imagino. Tá? Quem sabe ali nos 300, aí já é futurologia. Mas vocês entenderam que a relação risco-retorno de compra é quando a gente está aqui, quando a gente está aqui, quando a gente está aqui, não quando a gente está aqui. Então, tudo que eu tô te mostrando é relação risco-retorno. Então, todo mundo agora tá falando, não corre pro Bitcoin, corre pro Bitcoin. Cara, tá correndo pro Bitcoin no ponto onde você tem uma pior relação risco-retorno, né? Isso não muda a minha ideia fundamentalista de que a base do seu portfólio de criptomoedas deve ser o Bitcoin, tá? Se você colocar tudo em altcoin, provavelmente você vai se ferrar. Por quê? Porque você não vai aguentar o tranco. Essa é a real, né? Pelo menos o Bitcoin, você sabe que ele tem valor e você sabe que ele é o melhor ativo da história. As altcoins são tudo apostas. Beleza? Então, no longo prazo, é isso aí que eu estou pensando. No curto prazo, não tem tanta diferença, tá? No curto prazo não tem tanta diferença. Eu acho que a gente continua com o preço indefinido. Eu não estou fazendo um long de curto prazo aqui no Bitcoin por estarmos nessa consolidação, tá? Então eu gostaria de ver um rompimento forte dos $100 mil, para aí sim eu cogitar uma retração desse movimento no curto prazo. Mas como eu disse, eu continuo carregando o meu long no Bitcoin dos $92 mil, tá bom? Mas esse é um position trade, eu espero ficar com ele muitas semanas, tudo bem? Só realmente vejo uma indefinição aqui no curto prazo, tá? Mas quando eu olho os indicadores no curto prazo, cara, eu vejo que a gente tem um viés altista, tá bom? Primeiro pelo CVD, que eu já falei no longo prazo para vocês, né? Pô, tá lá embaixo, até mesmo no curto prazo tem divergências bullish. O long short ratio também caiu, a gente teve um aumento de open interest. Apesar de ser um aumento modesto, a gente teve um aumento de open interest nessa região de suporte dos 92. Então eu entendo que não seria o pior trade do mundo olhar para comprar o Bitcoin nesta retração, tá bom? Não vai me pegar, como eu disse, por eu não ver de maneira tão clara aqui pela análise técnica uma situação. Mas se eu fosse jogar as minhas fichas aqui, seria para uma maior probabilidade de romper esses $100 mil do que a gente ir lá testar de novo os 92 ou ir ter uma queda muito forte aqui, correto? Eu vou dar preferência para quê? Para o ETH, tá bom? Então o ETH eu já acho que tem uma estrutura mais clara, o sentimento também tá legal, tem volumes onde eu gosto, então essa retração aqui deve me dar uma oportunidade de compra, de trade, né, no ETH, não de compra, né? E detalhe, né? Não podemos misturar as coisas. Eu também estouro um position trade no ETH ali abaixo dos 3.200, e a minha ideia é realmente olhar para um day trade aqui, se a gente voltar nesses 3.500, tá bom? Aí eu teria que stopar tipo nos 3.300 ali. Mas isso a gente discute dentro do escritório. Beleza? Galera, então é isso, tá bom? Para finalizar aqui falando um pouquinho sobre o que está acontecendo no S&P 500. Abertura hoje às 8 horas, né? Se tiver muita volatilidade, eu apareço aqui para falar com vocês, tá bom? Mas eu senti que eu precisava fazer esse vídeo um pouco mais de longo prazo, né? Porque a gente ficou algumas semanas falando só do curto prazo. Então eu preciso abrir os olhos de vocês
para essa questão, porque infelizmente muitas pessoas veem esse tipo de vídeo, vai cair em janeiro, tem um candle feio no semanal, então vai corrigir, e vendem os bitcoins nos 90 para comprar de novo nos 80, cara. E você não deve fazer isso, tá bom? Você deve ter uma estratégia de longo prazo para você comprar onde a gente está em medo e vender onde a gente está em ganância. Se você fica tentando captar essas narrativas, não, o candle no semanal vai corrigir até 78, eu vou comprar. Eu nunca vi alguém se dar bem com isso, tá? Ainda mais quando você está misturando seus investimentos com trade. Você não pode ficar vendendo e comprando todos os seus bitcoins. Eu nunca vi na minha vida alguém que se deu bem fazendo isso. E eu já me ferrei muito tentando fazer isso, até eu aprender que, investimento é investimento, trade é trade, tá bom? Se você tá shortando o Bitcoin agora, ou seja, você tá fazendo um trade, tudo bem. Se você tiver o seu trade system, boa sorte. Eu acho que a maior probabilidade é ir para cima, mas obviamente pode ir para baixo. O erro que eu tô falando aqui não é do trader em si. Cada um tem seu trade system, eu acho que vai subir. Mas o erro principal que eu tô falando são pessoas que são investidoras de longo prazo e que estão entrando nesse tipo de trade que não só não tem as melhores probabilidades, mas que tem uma grande chance de acontecer o que aconteceu com as últimas pessoas que fizeram isso, né? Muita gente, cara, e eu vejo isso pelos comentários, venderam Bitcoin nas quedas aqui porque... vendeu nos 60 porque ia cair nos 40, né? Cara, pode até acertou, caiu 10 mil dólares, mas provavelmente não comprou, porque quando você começa a acreditar numa narrativa, você vai com ela até o fim. Cara. O tanto de gente, cara, eu lembro disso. Bitcoin abaixo dos 40 mil dólares aqui. E as pessoas falam, vai nos 32, vai voltar nos 32, vai voltar nos 32, vai voltar para testar. Cara, como tá a galera que vendeu aqui nos 42, sabe? Isso sem contar, cara, eu lembro muito, né, porque a gente vive muito esse mercado, eu lembro a gente indo nos 25 várias vezes e a galera falando dos 20, eu lembro a gente indo nos 20 e a galera falando dos 12, e você pode ter certeza, cara, grande parte dessa galera vendeu no fundo, mas grande parte dela conseguiu vender bem, mas pela narrativa não conseguiu comprar de novo, né? Então, no longo prazo, você não deve ter uma narrativa, você deve ter uma estratégia, você deve olhar para os seus indicadores e ver as probabilidades. Os meus agora apontam para cima. Cuidado com esse tipo de narrativa. Vende tudo, compra tudo. Vai dar merda, tô falando. Beleza? E, como eu disse para vocês, caras, eu acho que é uma ótima oportunidade, assim, para estudar, olhar essas altcoins, em especial se o Bitcoin der uma corrigida ali de volta para esses 95 e tal, podemos ter bons investimentos nas altcoins. Se voltar lá, eu vou fazer um vídeo para os membros com todas as moedas da carteira, falando quais estão em buy zone. Tudo bem? Então é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Manda aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. A gente se vê aí dependendo dessa volatilidade às 8 horas. Valeu!